Oi, gente, olha, não tem jeito não. A professora Desirê fará isso. Se ninguém fizer, Desirê fará. Gente, quando a gente pensa que se livrou dela, não é que ela voltou. É, amigo, estou aqui para a gente continuar estudando aquelas etapas do Design Thinking. Já vimos qual foi mesmo a primeira etapa? Isso, a de imersão. Porque, olha, esse universo aqui, ele é criativo, ele é fantástico. É um ambiente que nos proporciona muito aprendizado. E o que é melhor, contato com diversas áreas, com vários saberes. E aí a gente vai aprendendo um pouquinho aqui e também a gente vai contribuindo com o nosso saber. E a gente começa a ter uma visão ampliada, uma visão sistêmica, holística das nossas atribuições. Isso não é fantástico? Muito bem, mas hoje nós vamos para estudar a etapa de ideação. Para começar a falar sobre essa etapa fantástica de ideação, que até o próprio nome nos proporciona a visão do que seja, né? Essa etapa, que é a segunda etapa do Design Thinking, mas eu queria fazer uma recapitulação sobre a nossa aula passada. Quem lembra mesmo do que nós tratamos naquela aula? Sim, professor, daquela fase de imersão. Ok, mas como é que ela se processa? Como é que ela acontece, essa fase de imersão? Então, a fase de imersão, eu disse que a gente vai fazer uma pesquisa, não foi isso? A gente vai a campo. Eu trouxe aqui hoje um modelo, um roteiro de entrevista, certo? O roteiro de entrevista é só um norte para vocês. Não significa dizer que vocês vão ter que usar esse modelo dessa forma, com essa sequência. Não. Eu quero que vocês entendam que eu falei que as etapas de um processo de design thinking, elas são flexíveis, elas só não podem perder o quê? Isso, a sequência lógica, mas elas são flexíveis. Então, eu não poderia trazer aqui uma ferramenta de pesquisa rígida, engessada. É apenas para nortear. Quando você for a campo, lembra daquela visita que vocês vão fazer aos estúdios, né? Isso, da nossa empresa, para conhecer essa realidade de ensino à distância, a realidade do professor. É interessante que você leve um roteiro de entrevista estruturado, para que possa pelo menos nortear a construção do seu saber. Então, eu trouxe aqui um modelo, né, um exemplo de um roteiro de entrevista com as informações a serem obtidas. Vamos imaginar aqui, ó, o cliente vê em seu ambiente. Não é uma solução para a professora de Design Thinking? Tá, observe como a cliente, que sou eu no caso para vocês, vê o seu ambiente, como é o lugar, como é aqui, como é que as coisas funcionam. Aqui eu fiz um modelo para uma visita externa, mas vamos pegar o nosso exemplo da aula passada. Então, como é que a professora Desirê vê o seu ambiente aqui de trabalho? Depois, olha, como o ambiente influencia em mim. Quais são as influências que o ambiente tem em mim? Eu tenho que pesquisar. Olha, quando a gente fala em imersão, existem aspectos que são subjetivos. O que eu sinto é subjetivo. Não está escrito em papel nenhum, não está determinado em lugar algum. Eu simplesmente sinto. Mas, professor, e é importante na entrevista eu pesquisar esses aspectos subjetivos? Claro que é. Porque todo comportamento existe uma base de crenças, de valores. Então, eu preciso entender esses aspectos subjetivos também quando eu vou desenvolver um projeto. Como funciona a minha cabeça, tá? O que eu vejo, como isso interfere no meu desempenho e como é que eu processo tudo isso. Como é que eu fico emocionalmente, ou o que eu penso, como eu racionalizo tudo isso. Ok? Muito bem, só isso, professora? Não. Tem esses desdobramentos aqui, que depois, revendo a aula, vocês podem congelar a imagem, congela, e ver aqui o desdobramento de cada item desse da entrevista. E vocês vão adaptando para a realidade de vocês, para aquela realidade que vocês estão pesquisando. Só isso é o suficiente? Não, eu trouxe mais um complemento da pesquisa. Ó,
de que forma o cliente ou a cliente se comporta em público e como ela age. Será que a professora Desirê, ela é extrovertida? É fora do estúdio, como será a vida da professora? Será que ela é essa pessoa realmente assim, tão flexível, tão acessível, como ela parece ser no estúdio? Eu preciso saber como é a realidade dessa professora fora do estúdio. Quais os empecilhos notados pela cliente durante a experiência? Quais são os empecilhos que eu encontro para o desempenho das minhas atribuições? O que é que tem atrapalhado o desempenho das minhas atribuições? E, por fim, quais os aspectos positivos e promissores do ponto de vista do cliente? Qual é o meu olhar de futuro? O que é que eu penso sobre a minha profissão? O que é que eu penso sobre a minha metodologia, a minha didática? A metodologia definida e a didática implantada ou implementada no estúdio. Aí sim, eu tenho um roteiro. Ô professor, eu só posso seguir, eu monto o roteiro, que não precisa ser igual ao da senhora, a senhora já disse, mas o roteiro que eu montar, eu preciso segui-lo lá no ato da entrevista. Não, não. Olha, uma boa entrevista é aquele que o entrevistador não tem as perguntas prontas. Ele tem um roteiro de perguntas, mas acontece que ele vai ficar atento às respostas do entrevistado. Observe, tanto o entrevistado como o entrevistador, que eles estão com perguntas e respostas prontas, a entrevista não é nada interessante. Por quê? O entrevistador faz uma pergunta, aí o entrevistado vem com uma resposta pronta, e aí às vezes ele responde coisa que não tem nada a ver. A gente diz que está assistindo a entrevista, mas não foi isso que ele perguntou. Ou então, o entrevistado dá uma resposta riquíssima que caberia outros questionamentos e o entrevistador já parte para outro tema, para outra abordagem. Mas que droga, eu queria saber mais sobre isso que ele falou e ele nem perguntou. Então percebe que quando a coisa está pronta, ela não é tão rica. Agora, quando ela é construída, uma cocriação, aí dá certo. Então isso aqui é um roteiro, um norte para a sua entrevista de campo, a pesquisa de campo. Mas é óbvio que cada entrevistado, ele demanda algo diferente. E aí, design thinking, pensar diferente, pensar fora da caixa, flexibilidade. Então, é isso que a gente precisa aplicar lá nessa fase de imersão. Ok? Eu não trouxe na aula passada, mas eu senti falta. E aí eu inseri nessa nossa revisão hoje. Além disso, da entrevista, eu queria também revisar como é esse processo mesmo, esse negócio de imersão. Essa fase de imersão. Professora, tem uma aproximação, beleza, preliminar em profundidade, preliminar pesquisa, site, revistas, jornais, entrevistas, estatística, ótimo. É uma imersão, uma aproximação. Professora, por que a senhora está mesmo usando, ou aliás, por que eu estou mesmo usando esse nome aproximação? Isso, porque quando eu não vivencio uma realidade, tudo que eu expressar sobre ela é uma tentativa de aproximação da realidade. Então, quando eu me aproximo, é para que de fato eu conheça aquela realidade. Então, tem a imersão preliminar e tem a profundidade que eu vou a campo, sentir na pele. Muito bem, você já sabe tudo. Nem precisava fazer essa revisão, é porque a professora Desirê, ela é teimosa. Ela fica querendo fixar conteúdo, mas ela precisa perceber que vocês já sabem, eu sei que vocês sabem. Mas coletou tudo isso, trouxe para cá, para o grupo. Aí o que é que eu faço com tudo isso? Isso, análise e síntese. Vamos analisar tudo que foi coletado, tudo que foi pesquisado. Inclusive, eu quero fazer mais uma observação. Na aula passada, eu disse que nessa fase de análise e de síntese, eu costumo trazer pessoas de diversas áreas, aquelas que eu já penso em que ela contribua com o projeto. Eu sei que vou precisar daquele conhecimento, daquele saber. Eu queria fazer uma retificação. Nem sempre eu pratico.
Sabe por quê? Se eu trouxer muita gente nessa etapa aqui de análise e síntese, aquela problemática, aquela tensão, para a gente chegar em um consenso e definir qual vai ser a solução que a gente vai se debruçar em busca dela, aí fica mais complicado. Deixem para fazer isso quando for a fase de ideação, certo? Que é essa que a gente vai estudar hoje. É melhor. Fique só com aquele grupo que já é mais reduzido, né, resumido, e que já foi determinado que iria trabalhar na construção dessa solução. Ok? Então, fez a análise, analisou tudo que trouxe, aí a gente vai fazer a síntese. Qual é a solução? Não, lembra que vocês me escolheram? Ah, não, nós vamos criar uma solução para a professora de Design Thinking e esta solução vai ser aplicada a todos os polos. Não foi isso que nós fechamos? Ótimo. Então, a gente já fez a síntese do nosso problema, Agora que vai chegar a fase de começar a pensar na solução. Aí sim, quando a gente começa a pensar na solução, a gente mais uma vez reforça os 3 pilares do Design Thinking, que vocês já sabem mesmo quais são. Isso, empatia, cooperação ou cocriação e o último, experimentação. Perfeito. Empatia, colaboração e experimentação. Olha, essa experimentação, quem convive comigo, quem trabalha comigo, sabe que eu sempre digo assim, olha, primeiro a ação, depois a reclamação. É porque tem gente que é complicado trabalhar. Tudo que a gente sugere diz, não dá certo. Eu digo, você já fez? Não. E como é que você sabe que não dá certo? Porque está na cara que não dá certo. Amiga, ó, vamos fazer. Se não der certo, aí depois você reclama. Não é verdade? Primeiro a ação, depois a reclamação. E aí a gente já viu o que é empatia, o que é cocriação, o que é experimentação. Ok? A gente já viu isso na última aula. Então, vamos partir para a ideação? Ideação. Aí, o que seria mesmo essa tal de ideação? O que é que a gente pode concluir dessa etapa de ideação? Eu gosto muito dessa imagem aqui, ó. É ideação. Ah, o lado direito é emocional, o lado esquerdo é racional. E onde é que aflora mesmo a criatividade? É do lado direito. É do lado direito. Aí a gente vai buscar um pouquinho do lado esquerdo da racionalidade, mas a gente volta para o lado direito porque é criativo, ele é colorido, ele é livre. A gente pode viajar, fazer aquelas viagens fantásticas na fase de ideação. Não tem gente que tem cada ideia que a gente olha, meu Deus do céu, onde a pessoa foi buscar essa ideia, né? Mas é porque essa fase, ela é para isso mesmo, para a gente pensar fora da caixa. Então, o que seria essa ideação? Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui. Olha, é tão fácil que você, professora, ideação é a arte de criar ideias. Isso, a gente decidiu que vai fazer para a professora Desirê da disciplina Design Thinking. Ok, decidimos lá na fase de imersão. Agora, vamos ter ideia. O que seria interessante para a professora Desirê? Ah, olha, vamos imaginar a professora Desirê, ela usando uma peruca maravilhosa para não cansar os alunos. Cada aula de uma cor diferente. Amigas, amigos, vocês podem pensar o que vocês quiserem nessa fase de ideação. Aí sim, nessa fase, eu sugiro que a gente contrate ou convide pessoas de diversas fases. Porque, olha, é o momento de colocar a cabeça para funcionar e tentar achar alternativas criativas de como solucionar o problema identificado na fase de imersão. Ah, não, aquela mesma professora toda aula, não tem quem aguenta aquela mulher. Vamos criar uma solução para isso, inovadora. Aí surgiu já a história da peruca. Não, vai ser o jaleco colorido, vai ser, não sei, mas a professora vai trocar de jaleco durante a aula, vários jalecos. Eu não sei quais são as ideias que vão surgir, mas nessa fase a gente precisa entender que é importante possuir na equipe diversos níveis de competências e saberes. Aí sim, ó, é nessa fase
que eu vou buscar lá o pessoal das outras áreas. Porque às vezes a gente tem uma ideia e a gente acha fantástica, aí vem o pessoal lá da comunicação e diz, ó, pessoal, não é legal. Essa comunicação visual que vocês estão pensando não é legal. Aí o pessoal lá da técnica diz, ah, não, mas ela não pode usar o jaleco verde, porque ele vai ter problema assim, na montagem do cenário. Não tem. Percebe? Então é nessa hora, aí sim, chamem, convidem, convoquem, traga as pessoas, ou a professora Desirê, que tal incluir nesse grupo aí de ideação? Pelo menos eu conheço a realidade. E aí eu posso opinar sobre ela. E de repente vocês, em cima da minha realidade, têm ideias fantásticas. Então, a partir disso, a gente sempre lembra que as etapas são flexíveis e que precisam ser aplicadas em sequência, pois podem ser e não precisam ser aplicadas em sequência. E podem ser moldadas de acordo com o projeto. Enquanto eles estão criando, surgiu uma dúvida, eu vou lá para a imersão novamente. Às vezes tem gente que já começa a ter ideia antes de ir para a imersão, aí vai para a imersão, já muda tudo aqui. Então, é essa mobilidade que a gente tem no Design Thinking, que é óbvio, como eu já disse a vocês, não pode perder o foco. Esse eu acho que é o maior desafio desse mundo fantástico do design, é não perder o foco, que é criar soluções inovadoras e rentáveis, que gerem resultados para a empresa. Não é mudar só por mudar, a gente precisa agregar valor. E aí, toda abordagem envolvendo o Design Thinking deve seguir uma sequência lógica, respeitando o que foi entendido nas etapas anteriores para não perder o foco. Percebe que eu estou reforçando novamente. É porque quando vocês estiverem lá na prática do Design Thinking, isso aqui não é difícil de acontecer não, viu gente? É muito fácil de acontecer. Principalmente quando você tem uma equipe multidisciplinar e não uma equipe interdisciplinar. Professora, qual é a diferença de uma equipe multi para uma equipe inter? Aqui a gente pode ter uma equipe multidisciplinar. Aí nós temos psicólogos, temos médicos, temos engenheiros, temos o pessoal da comunicação, né? Temos tudo. Temos uma equipe multidisciplinar. Cada um faz sua parte, mas ninguém se conversa. Como seria uma equipe interdisciplinar? É quando esses profissionais, eles interagem entre si para aprender juntos e, a partir desse aprendizado, produzir aulas muito mais eficazes. Tem um fonoaudiólogo. Então, chama o fonoaudiólogo. Colega, como é que eu posso melhorar a minha expressão? Que eu acho ainda bem que ele não assiste às aulas. Senão ele diz, professora, para que gesticular tanto? É porque é como se eu estivesse aí na sala, sabe? Mas ele não está aqui, ele não sabe, e eu sei que vocês não vão contar a ele, tá? Então, mas professor, como é que eu deixo assim a minha comunicação não verbal, coerente ou alinhada com a minha comunicação verbal? Aí ele ia dar as dicas dele, pronto, aí a partir daí nós temos uma equipe interdisciplinar. No Design Thinking, às vezes a gente tem uma equipe multidisciplinar, mas ela não se comporta de forma interdisciplinar. Um se colocando no lugar do outro de forma empática, com um olhar diferenciado, e aí ouvindo o outro, não, mas espera, eu quero fazer dessa forma, mas e o pessoal lá da maquiagem? Ela vai trocar o jaleco durante a aula, sim, e o pessoal da maquiagem, o que é que vai achar disso? Tudo isso interfere na produção de uma aula. A cor do slide, a forma, a letra, a fonte, tudo isso tem que estar interligado. Por isso que nessa hora, às vezes a gente perde o foco. Há brincadeiras, há discussões que não tem nada a ver sobre o tema que nós estamos tratando. Na prática, vocês vão perceber tudo isso. Agora, é óbvio, a partir do momento que você tem uma equipe que ela vai desenvolvendo projetos de Design Thinking, ela já entra no automático. O que é isso, professora? Se é para pensar diferente, como é que eu entro no automático? Eu entro no automático no sentido de não perder o foco.
Quando eu vou falar algo que percebo que não tem nada a ver com a discussão, de tá, mas isso não cabe essa discussão. Eu mesma já corto a minha fala e já foco. Por quê? Porque a gente já entrou no automático de se autorregular. Então, eu estou reforçando isso porque mantém a sequência lógica e não perca o foco, mesmo em uma equipe de diversas áreas, com profissionais de diversas áreas, e provoque essa interdisciplinaridade entre todos, ok? Muito bem, então, vamos lá, professora, vamos conhecer os processos da etapa de ideação. Essa palavra aqui, processo, eu poderia também trocá-la por... deixa eu ver, por ferramentas. Ferramentas da etapa de ideação. Muito bem, nós temos esse grupo interdisciplinar ou multidisciplinar e nós vamos trabalhar sempre juntos, sempre só nós, ou tem mais alguém que entra nesse cenário? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Como é que se processa essa ferramenta ou essa etapa de ideação? Primeiro, nós vamos fazer um brainstorm. Eu sempre que falo em brainstorm, eu falo dos meus amigos mineiros. Alô, Minas Gerais. É um tororó de paipite. É exatamente uma tempestade de ideias. É isso que nós vamos fazer. Pessoal, a solução que a gente precisa encontrar é para o ensino de EAD da disciplina Design Thinking, que a professora Desirê aqui ministra. Pronto, aí a gente tem que encontrar soluções inovadoras para não ficar mais cansativa a aula para o aluno. Então, a gente vai fazer esse brainstorm, essa tempestade de ideias. Incentiva a pensar em expansão e sem restrições. Olha, não tem essa hora de um colega dar uma ideia. Não, isso aí não. Que não. Não, não. Isso aí sim, agora é a hora de dizer o que a gente pensa. Não, essa daí não presta. É melhor essa outra. Não é a hora de fazer esse juízo de valor. É de coletar as ideias. O brainstorm serve para isso. São muitas vezes as ideias mais malucas, bizarras, que faíscam pensamentos visionários. Olha, tem aí na turma aquela pessoa que você olha assim, meu Deus, esse aí parece um retardado. Pois é, fica de olho. Acompanha. Tu vai ver até onde ele vai chegar profissionalmente. Geralmente é assim. Eu não sei na vida escolar de vocês, mas comigo era assim. Aquela pessoa que parecia que ele estava nem aí, sabe? Quando olhava 10, me dava uma raiva. E eu que falava tanto, às vezes não tirava uma nota tão boa. Então, a gente tem que, nessa etapa do brainstorming, de ideação, deixa vir a ideia que for. A professora vai descer numa nave, e a Xuxa, mas vai descer numa nave para dar aula e depois vai sair na nave também. Ah, que absurdo. Não, não é absurdo. Agora é hora de coletar todas as ideias. E aí, mais uma vez, sem restrições. Sem nenhuma restrição. Deixa falar, deixa criar, deixa imaginar. Ela vai trocar vários jalecos, ela vai colocar óculos, vai tirar óculos. Não sei quais seriam as ideias. Mas esse brainstorming, o que eu chamo a atenção, você está conduzindo essa etapa de ideação. Ideação é criatividade, ter ideias. Beleza, tem ideias bizarras, que às vezes elas são as melhores. Tem ideias que são bizarras e são bizarras mesmo, inaplicáveis, mas não é a hora de fazer o juízo de valor delas. Certo? Muito bem. Professora, e só tem o brainstorming que eu posso fazer para coletar ideias? Não. Você pode fazer o workshop de cocriação. O que é isso? Encontros organizados na forma de uma série de atividades em grupo, fomentando a criação de soluções inovadoras. Olha, esse workshop ele pode acontecer entre nós, que estamos participando do projeto, ou entre nós e aqueles que nós julgamos que são importantes. Então, ao invés de a gente fazer um workshop só com todo mundo, cada pessoa pode estar realizando um workshop e trazer essas informações para o grupo.
ou então o próprio grupo se dividir e fazer vários workshops. Depende do número de pessoas que você tem, certo? Então, pode ser entre nós, pode ser nós coordenando outros workshops e trazer essas informações, ou dividir a própria equipe e fazermos workshops diferentes, certo? Agora, é para fazer o que nesse workshop? Fomentar criações e soluções inovadoras. Não é para a gente se dispersar. Agora, tem alguns cuidados que eu preciso ter na hora de montar esse workshop. Quais são esses cuidados, professor? Ó, eu preciso saber a quem convidar, eu preciso saber quando organizar esse workshop e como conduzir. Mas, professora, a senhora já é profissional, nós somos estudantes. Vamos realizar o primeiro processo de Design Thinking. Estamos entendendo as etapas. Mas a senhora disse que eu tenho que saber como convidar, que hora organizar. Sim, como é que eu vou fazer isso na prática, sendo a minha primeira vez? Ok, eu entendo a problemática de você, até já vivenciei quando eu era aluna. Então, eu trouxe algumas dicas, certo? De quem convidar, como organizar e como conduzir. E aí, permitam-me apresentar para vocês. Quem convidar? Pessoas que podem ter envolvimento direto ou indireto com as soluções que estão sendo desenvolvidas. Pode ser o usuário final, funcionários, demandante e a equipe do projeto. O usuário final, lembra que o usuário final é um aluno de EAD, nesse exemplo que nós estamos trabalhando. Os funcionários da empresa. Demandante, o dono da empresa que demandou para vocês. E a equipe do projeto, aquela equipe sua do projeto. Então, quem convidar, quem de fato pode ter um envolvimento direto ou indireto com o projeto. Não é, olha, quantidade nunca foi qualidade. Não, pode ser, mas não é garantia de qualidade. Então, não pense no workshop com muita gente, porque às vezes não agrega valor. Então, pense na qualidade do seu workshop. Muito bem, então a gente já sabe quem convidar. Quando organizar? Em momentos onde há uma quantidade grande de dados que podem ser melhor trabalhados por uma equipe, ou quando é preciso agregar conhecimento de diversas especialidades. Quando eu organizo um workshop, olha, se não tem insumos para um workshop, o que seria insumo, professor? Se eu não tenho um volume grande de informações sobre aquilo que eu estou pesquisando, então eu vou dividir o quê? Ou então não, professor, mas eu já quero dividir exatamente para coletar deles, ó, onde há uma quantidade grande de dados que podem ser melhor trabalhados, eu tenho muitas informações. Então, ao invés de uma equipe só trabalhar, vamos fazer o workshop e eles trabalham. Mas, ou quando é preciso agregar conhecimento de outras especialidades. Nós já temos uma equipe, mas eu preciso ouvir a equipe da área comercial. Ele não está aqui, mas eu posso fazer um workshop com ele lá, certo? Então, quando organizar, quando você tiver um número grande de informações ou precisar de outros especialistas. E como conduzir? Olha, você não é onipresente, você não vai estar em todos os workshops, se estiverem acontecendo mais de um ao mesmo tempo. Então, é importante que você saiba como conduzir e também capacite quem irá conduzi-los. Não esqueça disso, é outro erro que eu cometi muito, outro equívoco. Mas, olha, a gente não pode ter medo de errar, então errei, acertei, aprendi e hoje eu me tornei professora. Então, os encontros devem começar com uma tarefa simples e rápida, cujo objetivo é ajudar a espantar a preguiça, quebrar a timidez entre os participantes que muitas vezes estão se encontrando pela primeira vez. Olha, faz uma atividade de integração de todo mundo. Para espantar a preguiça, como eu coloquei, ou às vezes para quebrar o gelo, quebrar a timidez, para as pessoas se conhecerem melhor. Então, nunca comece um workshop desse já indo para a ideia central do workshop. Não, faça sempre essa atividade de integração. Nós estamos trabalhando com criatividade.
A criatividade, ela só aflora em ambiente informal. Se a gente tiver em um workshop extremamente formal, cada um no seu quadrado, então, certamente, o volume de ideias será menor do que em um ambiente informal, onde todo mundo se sinta bem nesse ambiente. Ah, eu vou conduzir e vou fazer dessa forma. Se tem alguém conduzindo outros, então orienta essa pessoa para que ela faça a primeira atividade do workshop, seja essa de integração, de quebrar o gelo, de fazer com que as pessoas dêem uma relaxada, para aí sim a gente partir para essa modelagem de ideias, certo? Como conduzir? As atividades devem ser dinâmicas, de curta duração, a fim de que os participantes ativem a criatividade e proatividade. Olha, não pode ser aquela coisa cansativa, arrastada, interminável. Não, tem que ser algo dinâmico, criativo, que possa ter música, que possa ter muito colorido, que possa ser um ambiente estimulante. Tudo tem que estar voltado para a criação de ideias. Observe essas empresas que trabalham com, que o produto dela é a inovação, é a criatividade. Como é que eles fazem? O principal site de pesquisa, de busca que nós temos, como é na sua página inicial, todo dia é uma mensagem diferente, é uma figura diferente, é uma comunicação visual diferente conosco. Então, eles trabalham com inovação. O produto deles é inovação, é criatividade. Então, é óbvio que tudo tem que estar propício à inovação. Imagine você vai conduzir a boa tarde, senhores, olha que formalidade. Não é assim. As atividades devem ser dinâmicas e não intermináveis, de curta duração, porque a gente precisa ativar a criatividade e proatividade dos participantes. Certo? Então, aquela atividade de integração deve acontecer no início e, além disso, a condução tem que ser leve. Então, percebe-se com esta orientação que não é qualquer pessoa que pode conduzir um workshop em um processo de design thinking. Perdoem-me os profissionais da área de exatas, mas como eles são muito racionais, nem sempre eles conseguem dar esse dinamismo numa condução de um workshop. Ah, o pessoal da área de humanas, professores da área de humanas, está puxando a sardinha, a brasa para a sardinha da humana. Não porque a gente tem esse dinamismo, mas nós temos um problema sério, uma dificuldade. Problema não, uma dificuldade, que a gente perde com facilidade o nosso foco. Ah, não, professor, eu sou da área de humanas e não sou assim. Calma, toda regra há exceção. Eu estou falando da regra, tanto de uma área como da outra. Mas o que é mais importante disso tudo é que você entenda que o workshop tem que proporcionar esse bem-estar e deve ser conduzido de forma leve, criativa, não enfadonha. Ok? Muito bem. E aí, ó, a outra ferramenta, veja, o brainstorming, o workshop de cocriação, e agora a gente tem mais uma ferramenta, mais um processo nessa etapa de ideação, que é o cardápio de ideias. Uma síntese das ideias geradas até então. Lembra do brainstorming? Um monte de ideia. O workshops, um monte de ideia. Aí agora eu vou pegar todas essas ideias e vou montar um cardápio. Não é assim quando a gente chega em um restaurante? Tem todos os pratos servidos pela casa, todas as bebidas servidas pela casa. Ótimo, então eu vou fazer um cardápio de ideias. Olha que coisa legal, cardápio e design thinking, em qualquer área. É uma síntese das ideias geradas até então. O objetivo é começar a organizar os insights e torná-los visíveis e compreensíveis para todos. Ah, não tem lá o prato, né? Lagosta ao molho de catupiry. Olha, não sei nem se serve assim, mas vamos lá. Aí tem lá dizendo os ingredientes, né? Ou às vezes com o preparo, beleza. Então, aquele que não gosta de lagosta, mas ele gosta de carne vermelha, tem lá carne vermelha. Um monte de ideias ou de sugestões de prato. Aqui nós temos um cardápio de ideias, várias ideias, que elas podem ter surgido em um workshop que eu não participei. Mas agora eu vou ter conhecimento daquela ideia.
da existência daquela ideia no meu cardápio. Olha que coisa fantástica, é lindo, minha gente, construir uma coisa dessa. A gente pega todas as ideias geradas e faz um cardápio. Então, todas as ideias serão conhecidas por todos. Basta estudar o cardápio, ver o cardápio. E aí o objetivo é organizá-las, as ideias, e torná-las visíveis a todo mundo. Muito bem, aí a gente pega esse cardápio, professor, e faz o quê? Boa pergunta. O que é que a gente faz com um cardápio? A gente escolhe, não é? Ou você diz, me dê o cardápio todo. Não existe isso. Não. Aí a gente tem que levar para o psiquiatra, né? Ninguém pede assim. O que é que a gente faz? Uma matriz de posicionamento. O que é a matriz de posicionamento? Uma análise estratégica, que é o objetivo é apoiar o processo de decisão a partir da comunicação eficaz dos benefícios e desafios de cada solução. Olha, se a gente pedir a lagosta, a conta vai ficar mais alta e só vai comer 2 pessoas. Então, que tal se a gente pedir a carne vermelha, porque aí o valor é menor e também o prato, a moça, a garçonete informou que serve 3, bem servidos. Pronto, é essa matriz de posicionamento. Aí você vai montar a sua estratégia. Qual é a ideia mais viável? Qual é a ideia que deve ser agora o centro ou a destinatária dos nossos esforços em busca da materialização dessa ideia? O cardápio todo mundo já conheceu. Aí agora a gente vem para a matriz de posicionamento, que é uma análise, olha, estratégica. Lembrem-se que o Design Thinking é para agregar valor e trazer resultados para a organização. A ideia no cardápio, existem ideias no cardápio que são fantásticas, mas elas não são tão rentáveis quanto outras. Eita, professora, a senhora está falando só do ganho financeiro. Ei, Elô, a gente está pensando em solução criativa, mas que tragam resultados positivos para a organização. Então, é nessa hora que a análise ela tem que ser estratégica. Enquanto no brainstorming a gente disse o que queria lá, a ideia que a gente pensou, colocou. Beleza, veio para o nosso cardápio, mas na hora de decidir é razão. Aí a gente precisa daquelas pessoas racionais. Porque a estratégia, nós vamos decidir estrategicamente. Qual vai ser a ideia a partir de agora? Que nós vamos materializar isso. Mas aquela outra, aquela observação que a gente viu lá na imersão, bem, o cardápio está pronto. Nós vamos aplicar esse cardápio. Daqui a algum tempo a gente pode até mudar os itens do cardápio, mas agora é o que nós temos. Não dá mais para viajar na maionese. Não. Agora a gente vai decidir. Então, o objetivo é apoiar o processo de decisão a partir da comunicação eficaz de quê? Dos benefícios e desafios. Tem ideia que é fantástica. Ela vai trazer benefícios fantásticos, mas ela também traz em si grandes desafios para serem materializadas. Então, e aí? Estrategicamente é a melhor? Não sei. Às vezes tem uma ideia que não é tão desafiadora, mas ela não traz também muitos benefícios, muitas inovações. Então, será que essa é a melhor? Por isso que a análise agora é estratégica. E a gente precisa ser racional. Até o cardápio foi só emoção, não foi? Lógico, teve um pouco de razão. Ninguém consegue construir um processo tão bem feito se não tiver racionalidade. Mas o que eu quero dizer é que agora, na matriz de posicionamento, vai ser 99% razão e 1% emoção. E por que 1% emoção? Porque ninguém é máquina, ninguém é robô. São seres humanos que estarão decidindo. Muito bem, aí o que é que a gente faz? Decidimos, nós vamos pedir isso aqui do cardápio, lá no restaurante. Aqui a gente decide, não, vai ser essa ideia aqui. Nós vamos fazer uma maquiagem para a professora, que a cada
10 minutos ela se transforme. Olha, eu ia amar essa ideia. Aí 10 minutos transforma para outra maquiagem, ou seja, ia ser a mesma professora com várias caras durante a gravação. Olha que coisa fantástica. Vocês não iam cansar da professora. Mas aí foi essa ideia selecionada. Ela traz grandes desafios. O produto tem que ser importado, beleza. Mas traz muitos benefícios para o nosso cliente, que é o aluno, sim. Então é essa que nós vamos trabalhar. Estrategicamente, ela foi selecionada porque ela vai trazer bons resultados. Nós vamos, assim, ter uma evasão mínima de alunos, nós vamos ter salas lotadas nos nossos polos, ou continuar tendo, porque nós já temos, desculpa aí, mas quais são os benefícios para a organização? Aí, a partir daí, o que é que acontece? Com essa ferramenta, como eu já falei, é possível selecionar as ideias mais estratégicas para a prototipagem. E aí, o que seria prototipagem? Pois é, isso aqui e muito mais nós veremos na próxima aula. Decidiu, né? A maquiagem para a professora. Beleza. Nós vamos prototipar essa ideia. E aí, o que seria mesmo prototipagem? Como prototipar? Tudo isso e muito mais no nosso próximo encontro. Ok? Tudo certo aí do outro lado? Muito bem. Olha, eu estou felicíssima porque vocês estão acompanhando toda a evolução de um processo de design thinking. Já entenderam muito bem a imersão. Hoje nós acabamos de entender o que é a ideação, como conduzir, quem participar e qual o resultado dessa ideação, não é? Porque quando a gente vem para a matriz de posicionamento, percebam que cada etapa, ela tem uma finalidade. A gente não pode concluir a etapa sem um produto final. Na etapa de ideação, qual é o produto final de uma etapa de ideação? Isso é definir a ideia que será prototipada. Professora, só pode uma ideia? Olha, quer uma sugestão de alguém que tem uma certa experiência nessa área? Escolha no máximo 3 ideias, não mais que isso, no máximo, para prototipar, porque senão você perde o foco. Vai ser uma maquiagem que a cada 10 minutos. Vai ser uma maquiagem que a cada fala da professora. Vai ser uma maquiagem que vai ser a passagem de slide. Não sei, mas no máximo 3. Não mais do que 3. Certo? Porque senão você vai perder o foco para prototipagem. Então, a gente pode aguardar as cenas do próximo capítulo, que será prototipação. A terceira etapa do Design Thinking. Então, olha, eu vou embora porque tem colegas aqui querendo falar com vocês. Sim, eu sei que é importante, lógico, eles são importantes também. O conteúdo, sim, até eu gostaria de... Gostaria não, eu quero aprender junto com vocês, porque eles são fantásticos. Mas eu vou, mas eu volto. Porque o quê? Isso, se ninguém fizer, Desirê fará. Pessoal, muito obrigada, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Tchau!